Boa noite para todos, graça e paz, meus queridos, amém? Amém. Você pode abrir em Salmos? Salmos capítulo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria, outras versões, e assim sucessivamente. E o que eu queria dizer aqui hoje, nessa reflexão aqui? A minha temática hoje é procrastinação. Ato de procrastinar, ato de adiar, ato de deixar para depois. E por que eu, logo de cara, preguei essa referência diante desses salmos? Por causa que ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Vamos lá? Ensinar. A movimentação dos homens de Deus, desde o Velho Testamento ao Novo, podia-se perceber, diante de toda a sua história, que eles aproveitavam os seus dias como se fossem os últimos. E desde lá, da questão de Moisés, que diante de todo o povo que ele ensinava, diante de toda aquela situação que ele tinha, aquela adversidade que ele tinha, diga ao povo de Israel que marche. E quando olhamos para a questão de nós, como o evangelho em si, também nos provoca um movimento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Procrastinação, significado: aprenda, é o substantivo feminino. Ato ou efeito de procrastinar, adiamento, demora ou delonga, enfim. E é uma palavra tão estranha, mas ao mesmo momento é tão cotidiana. Porque nós temos uma grande falha, começando por mim, de querer deixar para amanhã. Nós temos um grande problema nocivo de não querer resolver as coisas hoje. O que te garante amanhã? Uma pergunta que eu faço para todos vocês, e vocês que estão também ao outro lado. O que te garante amanhã? Ah, mas Márcio, o tempo hoje, a movimentação do que hoje é a nossa vida cotidiana, realmente provoca que nós possamos nos movimentarmos. Sim. Na verdade, você é empurrado por causa disso. É o ato da necessidade de querer fazer para você conseguir dar conta de tudo aquilo que você tem que fazer durante todo o seu dia. E aí você é empurrado para fazer. Agora tire essa movimentação da tua vida cotidiana e coloca hoje no servir. Já deu para perceber que quem já perdeu? Quando a questão do reino e quando é a primazia diante daquilo que hoje nós nos propomos a fazer, deveria estar na mesma medida ou não tão desproporcional. Porque sempre é assim, meus irmãos. É o hábito sempre de retardar as tarefas, as coisas mais importantes. Mas aí você pode me dizer, mas isso é diferente de mudança de plano. Isso sim, é bem diferente mesmo, porque todo mundo tem que ter, se programar. Ninguém pode fazer também nada trabalhadamente sem ter organização e planejamento. Pois bem, mesmo com organização e planejamento, gostamos de deixar para depois. E aí eu pego todo o efeito, desde os nossos amigos que fazem o tratamento do AA, que é por hoje. Por hoje eu não vou pecar. Por hoje, porque eu não sei o que será do amanhã. E aí, a vida passa muito rápida. Ninguém está com a mesma idade como está hoje. Ninguém está com os mesmos
Não, deixa isso para lá, cabelo deixa para lá. Mas ninguém está com o mesmo bico que tinha. A idade chega, a força à disposição não é a mesma que você tinha há 20 anos atrás. E aí aonde entra tudo isso? A sua mente. E aí o que entra tudo isso? Os ensinamentos do Senhor. Porque com os ensinamentos do Senhor você renova a sua mente. Na verdade, o seu corpo pode estar velho, mas a sua mente pode ser renovada. A sua mente pode ser transformada. Por quê? Por causa do conhecer. Por causa de tudo que Ele nos deixou e diante de tudo aquilo que podemos proporcionar. O reino só se movimenta por causa de nós. Isso aqui, como o pastor Gessé disse lá no início, isso aqui vai estar sempre parado. Mas eu e você é que se movimenta. Eu e que você fazemos essa engrenagem andar. Mas imagina eu e você falando assim, deixa para amanhã. Imagine eu e você e falar assim, irmã, vamos fazer tal coisa. Que tal? Amanhã. E aí passa mais 2 dias e você me manda um WhatsApp. Ei, conseguiu resolver? Não, é porque eu decidi que seria junto com você amanhã. E aí ninguém se movimenta diante disso. E aquilo que poderia ter sido resolvido, não foi resolvido. Vidas são preciosas. Você pode estar aqui diante de uma pessoa e na esquina alguém passar igual um maluco de moto, atropelar e matá-la. Se eu deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje, quem irá conhecer? Quem irá crer? Amanhã, quem irá crer? Se eu deixar para o amanhã que eu posso fazer hoje, você pode mudar um destino de alguém, através dos seus ensinamentos, através de sua palavra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. O bloqueio provocado pela procrastinação prejudica muito este conceito. Por que prejudica, meus irmãos? Pode perceber, diante de uma grande mágoa, diante de dificuldade, você bloqueia. Não, vou fazer mais nada não. Ninguém precisou te cancelar. Ninguém precisou você. Ninguém. Você se bloqueou. Você não deu você a oportunidade de aquele reino se movimentar através da sua vida. E aí, eu paro para imaginar na movimentação do que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A sensibilidade dele era tão aguçada que ele viveu isso aqui intensamente. Foi cancelado? Foi. Mas não deixe o que você tem para fazer hoje para deixar para fazer o amanhã. A procrastinação tem a ver com planejamento, não tem nem nada a ver com planejamento e nem com organização. Estratégias e alta performance é um hábito nocivo e muitas vezes precisamos retardar algumas coisas para haver alguma execução de alguma tarefa. Pois bem, isso tem que deixar bem claro. Planejamento e organização, temos que muitas vezes dar uma paradinha. Porque até mesmo, será que nesse dia aquela pessoa está preparada para aquele tipo de... Pois bem, deixar bem claro, procrastinação não tem nada a ver com isso. Eu tenho que te colocar na posição de que, quanto vamos transferir a responsabilidade para as outras pessoas?
quanto a gente vai transferir as responsabilidades para o outro. Ah, vai orar amanhã. Agora vamos trazer para... Vamos orar amanhã. Vamos. Mas o que aconteceu? Não deu. Mas quinta-feira eu volto. Aí, domingo de manhã, não deu. Tudo bem, um dia não dá. Mas e o outro domingo? Também não deu. Deixa para o próximo domingo. E esse deixar acaba sendo uma coisa muito simples na tua vida, que é só apenas um encontro. Isso vai vir nocivo, bem nocivo. Desde um encontrinho bem pequeno, você pode. Depois, você começa a fazer isso na tua vida. Vou resolver o problema no meu casamento. Deixa para amanhã. Ah, vou resolver uma situação da educação do meu filho. Né? A gente estava numa prova, na preposição com meu filho. Aí eu cantei uma musiquinha para ele. Ah, ante, após, até com contra de, desde ente, para peperante, por, sem sobre trás. Grava isso, meu filho, tu vai dominar. Né? Eu me lembrei de uma coisa, que sabe, Jorge, foi lá no Márcio Fit. Lembra, Jorge? Cara. Mas sabe, quando eu lembrei desse ato de cantar, a musiquinha, porque eu me lembro que a professora chegou para mim e falou assim, está com dificuldade? Estou, professora. Está difícil gravar isso. Aí, ó, eu vejo que você gosta de tocar um violãozinho, né? Eu falei assim, gosto. Canta isso. Mas canta hoje. Eu vou te ensinar hoje. Porque amanhã talvez você... Porque amanhã, a gente tem um WhatsApp, né? A gente grava o áudio, né? Pá, canta aí, professora. Gravou. Levou para casa. Antigamente é isso não, meu filho. Tinha que cantar na hora e gravar na hora para levar para casa. Senão dava ruim. Não tinha nada. Meu celular na minha época era um telefônica da cor verde. Que era Anatel antigamente. E aí, eu fui, gravei aquilo, mas eu cheguei em casa, gravei. O teu casamento hoje, talvez ele não espera mais. A tua vida financeira hoje, talvez não espera mais. A tua vida espiritual, talvez hoje, ou melhor, talvez amanhã, seja muito tarde demais, corrigindo. Talvez é amanhã, essa pessoa que você encontra todo dia e fala de Jesus, não seja mais. Faça hoje. Aleluia. Fale de Deus hoje. Não deixe para amanhã. A nossa mão está, a nossa vida está diante dele. Ele cuida de nós. E aí tudo que você deixa para depois, não tem mais jeito mais. Como é que você vai corrigir uma situação no teu casamento se você não para resolver? Você sempre deixa outras pessoas resolverem. Você transfere as responsabilidades que são suas. Nós temos essa tendência pecaminosa que eu e você tem. Mas nós temos que lutar contra ela. Porque se não lutarmos contra ela, vamos perder aquilo que o Senhor nos deu como precioso. E é algo maravilhoso, sabe? Quando você chega e senta, parece que você... Já viu aquele negócio? Já tentou resolver alguma coisa assim que deu certo depois? Meu pai, parece que o Senhor vem com... né? Te dá sabedoria, tu chega, senta... Não, vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui, tá ruim o negócio. E aí quando você também faz um planejamento, e aí depois você fala assim, cara, preciso executar. E aí que você começa a ver, quem é professor aqui sabe, começa a trabalhar ali, alinhado.
E aí depois começa a ver os efeitos na vida dos alunos, a evolução na vida dos alunos, a educação. Meu irmão, o Senhor te deu saúde. Meu irmão, o Senhor te deu uma vida, uma única vida. Aleluias. O Senhor te deu a possibilidade de mudar o ambiente e o lugar que você vive. Porque pelo nome de Jesus, o jaz de Deus aconteceu por onde ele passou. E nós precisamos nos movimentar. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, o apóstolo Paulo escreve: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não está fácil viver. Cada dia que passa, a gente percebe que o tempo que a gente tinha não tinha mais. E isso eu estou dizendo hoje aqui, como comunidade, tá? Porque vira e mexe, eu e o pastor Jessé conversa. Fala assim, cara, a situação está... Cara, daqui um dia, como é que eu vou fazer culto? Porque está apertando, meu irmão. Você precisa entender isso. E vai apertar muito mais. O hoje aqui é muito importante. O amanhã a Deus pertence. Mas o que hoje você está fazendo? O que hoje você está priorizando? Qual tem sido as tuas prioridades? Parece que tudo você faz, já viu, tem pessoas que é muito assim, né? 1, 2, 3, 4, 5, notou. Botou na Bíblia. 1, 2, 3, 4, 5, notou, botou na Bíblia. Já são 10. E as 5 primeiras que não foram resolvidas? Eu adiei. E aí você deveria estar começando do início, né? Bem redundante. E aí tu começa pelo fim. Você vai tanto adiando, você se acostuma tanto a fazer isso, que você acredita que você vai viver mais 5 dias. Se o Senhor parar de soprar sobre as nossas narinas, babau, eu e você, acabou. Mas a gente vive aqui como se isso aqui nunca acabasse. A gente adia as coisas como se Jesus Cristo nunca voltasse. A gente coloca as coisas para depois, como nunca se ele tivesse as portas. Mas ele vai vir. E está muito mais perto do que você imagina. Não seria bom que quando ele chegasse a maioria das coisas estivesse resolvida? Mas sabe por que não são resolvidas? Porque deixamos para depois. Mas diante desse recado aqui, porque eu não estou querendo trazer palavra de exortação, nem eu, sabe? A minha intenção aqui é te movimentar. A minha intenção aqui é provocar movimento na tua vida para que, sabe aquele negócio que não passa assim? Eu dei uma coisa aqui, que eu vou dizer diante dele, não é porque eu estou puxando, né? Né? Você sabe o que eu estou falando. Mas eu herdei dele porque quando ele sempre entrou aqui, chegou aqui no Ministério Nova Resplandecer, quando ele passava na frente aqui da porta da igreja, ele via um monte de lixinha assim, ó, ia pegando, levando. Ele sabe o que eu estou falando. Eu aprendi isso com ele. E quando eu entro aqui, você já viu, agora eu sou teia de aranha. Aonde me vê teia de aranha, me pegue uma vassoura e me dá na minha mão que eu arranco com o maior prazer. Eu tenho um toque. Porque está tudo limpo. Mas Jorge, eu não vou deixar para amanhã, se eu posso pegar uma vassoura, tirar aquela teia de aranha. Se eu estou vendo um plástico, eu não posso depender da Hilda que vai passar, ó, coitada, nem a função dela, de passar e varrer e tirar
o bendito plástico e o copo que alguém passou e jogou. Eu mesmo pego e vou e levo no lixo. E não deixo para depois. Porque essas ações movimentam. E aquilo que o pastor José disse hoje de manhã, isso aqui, todos nós podemos. Todos nós podemos cooperar e ajudar. Porque se isso aqui ainda não está andando, mas se você se movimentar, vai andar. Porque aí você não vai deixar para depois. Você vai começar a ter ações. Porque a comunidade não é minha e nem tampouco dele. É nossa. Porque quanto mais, sabe, eu já estou entediado. Porque eu tenho uma sogra, não vou falar mal dela não. Eu tenho uma sogra abençoada, é uma mãe para mim. Só que eu estou vendo duas criancinhas sempre brincando lá na frente de casa. E eu sou meio Sherlock Holmes. Você já percebeu isso, que eu de vez em quando estou olhando, já viu isso? Sou muito observador. Não é porque eu estou olhando para os outros, não. Eu fico assim, olho, vou e paro, vou e olho. Sempre estou observando alguma coisa. Eu sou meio Sherlock Holmes. E aí eu percebi que essa moça que está lá, ela cata plásticos. Vai gravando. E eu até falo para a Jo, se ela tiver ainda, na ceia que a gente faz, sempre ajuda, na ceia de Natal, nós vamos ajudar ela. Eu levando o Mateus para o colégio, eu vi ela catando, coitada, ficou tão vergonhosa. Porque ela sabe que eu moro perto dela. Mas eu dei um bom dia para ela, para te quebrar o gelo. E ela catando os plásticos, para sobreviver e sustentar as duas crianças. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Não adianta fazer o ID se alguém está precisando de pão e de alimento. Vaso vazio não se sustenta. Fale do amor de Jesus e faz os teus atos hoje. Porque você fazendo hoje, você traz um dia feliz para essa pessoa. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho não é esse ser e esse ET que estão tentando todo dia colocar dentro de você. Esse cara chato que você olha aí e às vezes, meu Deus do céu. Não. Amor. As minhas ações que eu faço hoje, eu trago felicidade para esse presente momento dessa vida. E não é porque querer ser melhor. Não é não. É tentar mostrar para você o seguinte. Hoje é uma cesta básica. Mas amanhã, a planta que foi plantada, o Senhor dará por fim aquilo que você regou e você praticou. E isso é muito importante porque quando você observa diante disso, de certa forma, né? As pessoas chegam a um nível de tanto afazeres, de tantas coisas nocivas que vão prendendo o seu tempo. E aí o cansaço é tão grande, né? A pressão psicológica durante os dias, a nossa capacitação de execução, às vezes são tão lentas porque são tão provenientes de coisas que já estamos gastando durante os nossos dias, porque é isso. Nós não só às vezes só trabalhamos apenas com o corpo em si, mas com a mente. Anteriormente as pessoas trabalhavam até sexta, hoje tem gente que trabalha até domingo. Há uma movimentação muito grande. O mundo não para. O relógio e os segundos não param. E saber ter prioridade neste tempo e nessas condições é algo muito difícil. Você realmente tem que ter prioridade. Você realmente tem que, sabe, bater no peito e falar assim, não, eu vou, cara. Meu irmão. Eu já parei pessoas aqui para conversar até mesmo no domingo, cara.
Cara, pastor, foi difícil, cara. Eu vi pela internet, estou vendo pela internet, que, cara, está doendo tudo. Trabalhei tanto, mas trabalhei tanto. Eu gostaria de estar com vocês, mas não deu. É difícil, irmãos. E não pasme. Vai ter tempo que a gente vai trabalhar até domingo, ainda vamos ganhar pouco ainda. Para algumas pessoas. E falar de procrastinação em um tempo desse é loucura. Falar para você hoje que você precisa ter prioridade diante daquilo que é precioso e eterno para você é utopia para alguns. Mas se eu não te falar de prioridade, e se eu não te falar de coisas que você precisa se atentar, aquele lá princípio lá de Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você não colocar alguma prioridade, você vai sempre colocar para depois. O homem sem prioridade, o homem sem um fixo pensamento, ele sempre deixa para depois. E vai muito mais além do que o cansaço. É a questão do meu eu e daquilo que eu escolhi para mim. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como o Senhor fez, e não aos homens. Tudo, tarefas importantes, execuções, tudo. E você é importante para essa carenagem. Não deixe para depois, não. Quanto mais você deixa, mais lacunas vão sendo preenchidas e mais gente vão ter que fazer duas coisas que deveria o normal fazer um. E aí tem gente que vai fazer nem mais dois mais, vai fazer três, porque na verdade deveriam ter sido duas pessoas. Mas duas pessoas se decidirem e falar assim, deixa para depois. Duas pessoas durante desse percurso dizem assim, deixa para amanhã. E aí, eu e você fizemos três coisas, em vez de uma. Quanto mais nós fixamos as coisas que são prioridades da nossa vida, mais benéficos. Eu não sei, sabe, meus irmãos, como você está hoje. Eu não sei o que te chegou a este bloqueio. E aí eu me perguntei muito antes de dizer para o pastor Gessé, porque eu sempre digo antecipadamente, que é algo que eu até aconselho fazer isso. Se você vai trazer uma reflexão, uma coisa, fala para o pastor, não precisa dar tudo que você vai falar, mas pelo menos dá uma referência, fala para ele, é legal. Não é que ele vai controlar tudo, não. É porque, por muitas vezes, alguma coisa que ele disse diante daquilo que eu leio, que eu mandei para ele, me deu um start de aquilo que eu não deveria ter falado, que eu falei. E foi muito importante. E nesse aspecto aqui, é que quanto mais a nossa comunidade tem feito, tem sido isso. Ensinamento. É te alertando. Eu não posso te cobrar uma coisa se eu não te ensinei. Eu não posso realmente te oprimir por uma coisa que você não tem conhecimento. Porque nós não somos detentores disso. A palavra é do Senhor. Tudo que temos é do Senhor. E somos filhos dele. E quanto mais mergulhamos e entendemos desse mistério, que muitas vezes não é revelado, né? Porque tem coisa que a gente vai ler aqui na Bíblia que não adianta, meu filho. Tu vai morrer, vai demorar muito, mas muito. Porque tem coisas que no momento você não está preparado para entender aquilo. E depois vão sendo reveladas através de outras pessoas que vão falando. E você adquiriu aquilo. Então se apegue em tudo aquilo que está sendo ensinado. Se apegue nas orações. Se apegue. Se apegue.
Porque o amanhã a Deus pertence. Gostaríamos muito de dizer que estaríamos todos os dias aqui. Mas não é assim. Só Ele quem sabe. Só Ele que tem coisas para mim e para você. Que você hoje aqui, nessa reflexão, repense um pouco sobre os seus bloqueios, sobre o que você precisa organizar, do que você precisa priorizar. Pense nessas 3 coisas, que você vai entender que procrastinar não vai ser interessante para a tua vida. Engraçado, né? Nós estamos falando de um tema e de uma reflexão que realmente não é para ser feito. Porque não é interessante procrastinar. O interessante é resolver. Fechamos nossos olhos nesse momento.